Muito bem, estamos ao vivo aqui no Instagram para a primeira live, tá? É uma live de aula que eu vou dar no ano e o tema central dessa aula, tá? O tema dessa aula inaugural de live aqui vai ser como crescer seu perfil médico em 2023. Como crescer o seu perfil médico gerando resultado, né? Em novos pacientes particulares para você aí que é médico, que é médica. Então vamos lá, vamos começar entendendo o seguinte. Para quem que é essa aula, tá? É uma aula, pega o caderno, né, para você anotar. É uma aula e uma aula prática, inclusive com material, tá? Que depois você vai poder pegar comigo via direct. Então vamos lá, para quem que é? Para quem que é esse tema de live, né? Crescer o perfil médico. O primeiro público, tá? É o caso, se você aí, médico, médica, está começando o seu perfil do Instagram agora e você não sabe o caminho, não sabe a trajetória, não sabe o que deve ser feito, tá? Se é esse o caso, fica aqui comigo durante esses 30 minutos aí mais ou menos, tá? Você vai saber todas as etapas para conseguir trazer pessoas com perfil de paciente, tá? E depois, claro, convertendo em paciente particular. Então, é para você que está começando o perfil, mas, olha lá, mas é principalmente para você que está com esse perfil aí médico estagnado. Estou com o meu perfil estagnado, não consigo crescer, Kim. O que acontece que eu não cresço? Você vai entender hoje exatamente como fazer esse perfil sair desse estágio de estagnado para um perfil de crescimento, para um perfil de resultado, né? Não podemos esquecer isso, tá? O trabalho aqui dentro desse Instagram, e aqui já entra a primeira recomendação que eu te dou, é o seguinte, doutor, é o seguinte. Você tem que ter a mentalidade aqui nesse meio, tá? A mentalidade nesse meio de prosperar financeiramente. Você tem que estar todos os dias aqui com esse objetivo. Estou produzindo conteúdo porque é meu trabalho também. Estou produzindo conteúdo porque eu sei que isso me gera resultado financeiro. Estou consumindo o Instagram, estou presente no Instagram porque eu quero profissionalmente evoluir. Essa mentalidade, tá? De sempre, né, estar presente aqui com o objetivo de prosperar em novos pacientes particulares, inclusive aumentando o valor de consulta, tem que ser o teu foco, né? Tem que ser esse o foco para você estar aqui. Em cima desse tema de como crescer o seu Instagram médico, tá? O seu perfil médico, eu vou trazer aqui três grandes marcos para você. São três, em sequência inclusive, né? Então, a sequência ela foi determinada, não é aleatória não. Primeiro isso, depois aquilo, tudo bem? E, além desses três marcos, eu quero começar, e aqui a gente começa a prática do negócio mesmo, começa a aula de fato, eu quero começar dizendo o seguinte, não vai adiantar de absolutamente nada você fazer os três marcos que eu vou falar aqui, se você não tiver uma base bem construída. Se você não tiver feito, né? Tiver essa base feita, tá? E o que é essa base? Qual é o foco dessa base? É você médico, é você médica ter clareza de quem é o seu paciente ideal, tá? Você ter clareza sobre as necessidades do seu paciente ideal, esse paciente alvo, o paciente que você quer que esteja na sua frente em consultório, tá? Então, ter essa clareza ela se torna imprescindível, porque se você não conseguir ter mapeado os interesses verdadeiros, tá? Os interesses reais desse paciente-alvo, você não vai ter o ativo mais importante que você precisa dele, que é o tempo dele, a atenção dele. Se você fala das necessidades, né, das dores, dos desafios, né, da situação que esse paciente precisa fazer para sair do ponto A e chegar no ponto B, você começa a ter a atenção dele, tá? E a possibilidade de relacionamento com ele. Olha, é incrível
a quantidade de médico que eu converso, tenho reunião, etc., que não sabe verdadeiramente quais são as necessidades do paciente que ele quer ter em consultório. Né? É muito diferente de as necessidades que a minha especialidade atende. Opa, eu quero entender quais são as necessidades que o paciente que eu desejo ter em consultório, de fato, tem, tá? Então, mapear o interesse desse paciente é fundamental, é essencial, antes de você andar pelos marcos, tá? Pelos 3 marcos que eu vou mostrar aqui, ok? Kim, como que eu faço isso? E agora você pode até... Vou colocar na tela para você aqui. Vamos lá, deixa eu colocar na tela aqui, ó. Show! Tá aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários aqui. Fechou, tá? Está na tela para você aí. Olha, esse material, né, os slides dessa aula, tá, o suporte para essa aula, fazem parte de um documento que eu escrevi para dar essa aula para você. Basta terminar aqui a live, me manda um direct falando crescimento, palavra crescimento, que eu vou te passar todo esse material aqui, tá? Para você ter o caminho para conseguir crescer o seu perfil médico este ano, tá? Então, vamos lá. Falando sobre a base, mapeamento. Olha as perguntas que eu coloquei nesse slide, né? Quais são as necessidades desse paciente-alvo? Quais são os sintomas frequentes desse paciente-alvo? Quais são os desafios? Quais são os aspectos emocionais, os desejos desse paciente-alvo? Perceba que para você fazer esse exercício, doutor, doutora, e isso é a base para crescer aqui no Instagram, senão você não tem a atenção da sua audiência, tá? Perceba que para fazer esse exercício você precisa vestir dos olhos, tá? Dos olhos do seu paciente alvo. Você precisa ter o exercício de empatia. Deixa eu entender, deixa eu ver como esse paciente fala isso aqui. Deixa eu ver o que ele retrata para mim disso aqui, tá? Então, é muito fundamental você ter essa visão com o tempo, parando para fazer esse exercício que eu vou propor agora. Que é qual? Responder essas perguntas, tá? Primeiramente, presta atenção comigo. Presta atenção. Primeiramente, por hipótese, né? Por suposição. Então você vai supor quais são as necessidades, quais são os sintomas frequentes, né? Quais são os desejos mais íntimos, as emoções predominantes. Você vai supor. Então é um exercício de brainstorm com você mesmo. Faz sentido? Percebe? Como é que você vai fazer isso? Abra um documento, pode ser um Google Docs, pode ser o Notion, pode ser o Evernote, pode ser o bloco de notas do iPhone, o que for, tá? Você vai pegar essas perguntas e tenta encontrar pelo menos 10 itens, 10 respostas para cada uma dessas perguntas, colocando dentro desse documento. Desse documento. Por quê? Tá? Porque esse documento é a base dos próximos marcos que eu vou falar para você aqui, do marco 1, 2 e 3. Esse documento é teu guia. Esse documento é o que vai fazer você nunca mais pensar assim, o que eu vou postar hoje? O que eu falo nos meus stories hoje? Né? O que meu paciente quer ouvir? Então, esse documento serve de guia, tá? De guia. Só que você, como eu falei, hipótese, suposição. Tudo bem? Você vai supor. Mas tem mais 2 exercícios que eu quero que você faça. O primeiro deles é você ter uma observação, a ação de observar cada consulta que você tem aí no seu dia a dia como médico, observar quais são essas demandas desse paciente. Como que esse paciente fala para você? Como é que ele fala para você? Tá? Isso é muito importante você entender, tá? Você anotar, você perceber ativamente, eu percebo qual é a música que esse paciente canta, qual é a letra da música que esse paciente canta. Para quê? Para que no meu conteúdo depois eu fale a letra da música dele, a forma que ele enxerga o sintoma, a necessidade, a emoção, tá? Então, depois você vai para essa observação ativa em consultório todo dia, abre o documento, coloca lá, opa, paciente X me trouxe isso, não estava, coloco no meu documento, coloco no meu guia, tá? E
A segunda forma aqui que eu recomendo para vocês, sequencial, é você fazer uma pesquisa com a tua própria audiência. Uma pesquisa usando os stories do Instagram com a sua própria audiência, tá? Então ali você pode fazer perguntas, né? Essas perguntas que estão aqui, você pode usar elas de base para a sua caixinha de perguntas, aonde você vai coletar informações para colocar nesse guia. Lembrando, por que essa base? Por que eu estou começando com a base para eu crescer meu perfil médico em 2023? Porque sem a base você não vai ter a atenção das pessoas. Sem a base, elas não vão dar o tempo delas, né, para você. O bem mais precioso da pessoa hoje em dia é tempo, né? É tempo. Você que está vendo agora ao vivo comigo aqui, está me dando o seu tempo, né? E para esse tempo ser útil, você tem que falar de assuntos que envolvem geralmente dois extremos aqui, tá? Sobrevivência, o que essa pessoa precisa, tá? Precisa, e aspirações, desejos, né? Sonhos que essa pessoa tem. Sempre sobre esses dois extremos. Fechou até aqui? Show! Vamos lá. Vamos seguir em frente, começando pelo marco 1. São 3 marcos centrais para você conseguir crescer o seu perfil médico aqui no Instagram. Qual é o marco 1? O marco 1 é esse aqui. Deixa eu colocar para você ver. Esse aqui, ó. Tá lá. Conteúdos de recomendação, de orientação, de informação. Kim, pelo amor de Deus, todo cara de marketing digital fala isso. Eu sei que tem que fazer conteúdo, eu sei disso já. Por que você está trazendo isso? Estou trazendo isso porque não tem escapatória. Conteúdo é rei. Conteúdo é o que manda, tá? Conteúdo é o que manda. Porque é através do conteúdo que você vai provar a sua autoridade. É através do conteúdo que você vai provar o seu nível de especialidade, o seu nível de especialista, de entendedor de fato daquele assunto. É através desse conteúdo também que você se torna o mentor daquele paciente em potencial. E depois, né, ele vira teu paciente, você continua um médico mentor desse paciente, porque ele está toda hora consumindo o teu conteúdo. Ele está toda hora se engajando e se relacionando com você, porque sabe que os conteúdos que você entrega, sabe que esses conteúdos são bons realmente, tá? Ajudam verdadeiramente. Então, conteúdo é o marco 1. Não tem como crescer o teu Instagram médico sem produzir conteúdo constantemente, frequentemente, tá? Isso é muito fundamental para você construir a sua audiência. Mostra que você domina um assunto, mostra que você é um médico que sabe das necessidades, dos sintomas, das dores desse paciente. Então, produzir conteúdo frequentemente é muito importante, muito mesmo, e é através do conteúdo que você tem possibilidade de crescer a audiência e possibilidade, presta atenção, possibilidade de se relacionar com quem já te segue, fazendo essa pessoa sair de um estágio, opa, reconheci um problema, meu Deus, esse médico tem a solução para o meu problema, existe solução para o meu problema. É através do conteúdo que você vai fazer sair desse aspecto A, partindo para o B, é através desse conteúdo, tá? Então, fundamental tá ali, né, os 3 pontos chaves ali, que é o quê? Frequência, necessidades, tá? Frequência, necessidades, formatos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, ó. Lembra da base? Você vai construir a base é teu documento, o guia, documento guia, né? Para quê? Para produzir conteúdo. Todas aquelas perguntas, tudo aquilo que você mapeou do seu paciente-alvo, ele obrigatoriamente deve se transformar em conteúdo. E o mais legal disso tudo, ó, não é só um tipo de conteúdo, não é só carrossel, só imagem única. Não, é live, como eu estou fazendo aqui. Então, o mesmo tema, ele pode ser um carrossel, depois ele vira uma live, depois vira um reels, né? O mesmo tema, a mesma dor, o mesmo problema se transforma em vários tipos de conteúdo com formatos diferentes, tá? Com formatos diferentes. E você precisa ter frequência, né? Frequência, tá? Frequência.
Como que eu tenho frequência? Produzindo em cima do guia que você montou, tá? Você precisa ver aquele guia e produzir conteúdo em cima disso. Detalhe importante, o que eu recomendo aqui? Pelo menos 3 conteúdos por semana no seu feed. 3 conteúdos, tá? 3 conteúdos no seu feed, ok? De formatos diferentes. Você pode às vezes fazer um reel, você pode fazer um carrossel, você pode colocar só uma imagem tua, momento familiar teu, isso também é relevante demais, tá? E tem essa produção frequente de 3 vezes por semana no feed. Agora, e os stories, tá? E os stories. Aqui que a gente entra no marco 2. Então, marco 1, produção de conteúdo, de recomendação, de orientação, de informação. O teu foco tem que ser o quê? Ajudar esse paciente-alvo sair do ponto A indo para o ponto B. Ajudar esse paciente-alvo sair do ponto A e ir para o ponto B. Esse é o marco 1. Qual é o marco 2? O marco 2 é esse aqui. Vou pôr na tela para você ver. Esse aqui, ó. Relacionamento quente. Kim, o que significa isso? Significa que, além de você provar constantemente, tá? Constantemente, que você é uma autoridade nesse assunto, dentro dos assuntos que envolvem a tua especialidade, além de você provar através dos conteúdos, você precisa produzir um outro tipo de conteúdo. Esse tipo de conteúdo, gente, presta atenção, esse tipo de conteúdo é o que faz o médico que ganha muito mais dinheiro se sobressair sobre o médico que não ganha quase dinheiro, usando marketing digital. Esse tipo de conteúdo é o conteúdo de relacionamento, onde eu utilizo o canal dos stories para me relacionar todo santo dia com a audiência. Mais um ponto fundamental aqui, ó. Sabe qual que é o objetivo central de todo santo dia você estar presente nos seus stories? É justamente de você conseguir criar relacionamento em escala. Então eu me relaciono com muitas pessoas de forma individual, mas ao mesmo tempo, né? Porque a pessoa sente que aquilo, né, individualmente ela vai receber aquele conteúdo, aquela informação, e você vai produzir de uma única vez para várias pessoas. Então o relacionamento em escala que os stories te dá, ele pode te gerar um resultado absurdo, tá? Em novos pacientes particulares, em um crescimento do seu Instagram. Inclusive é possível que stories seus passem a ser compartilhados também, te trazendo novas pessoas para a sua audiência. Olha só, a meta aqui com um relacionamento quente é fazer o que o autor do livro Superfans, tá? Do Pat Flynn, o autor do livro, ele diz o seguinte: a meta é fazer as pessoas terem momentinhos mágicos constantemente com você. Ao ponto da pessoa falar assim, caramba, esse médico também usa isso, também faz isso, também gosta disso, né? Quando acontece isso, você cria na cabeça desse teu seguidor um ponto forte de conexão. E a meta com os stories é ter vários pontos de conexão todos os dias, em todos os momentos possível para você, tá? Lembrando aqui um ponto chave, ó. Poucas pessoas destacam isso como eu destaco aqui, que é o seguinte: conteúdo do seu feed, ele é replicável, ele é copiável. Ele é copiável, tá? O formato é copiável, né? O design é copiável, o texto é copiável. Só que, quando você começa a se expor, buscando relacionamento com a audiência via stories, né? O que você está fazendo, na verdade, é trazendo a sua personalidade, a sua autenticidade. E trazendo principalmente, presta atenção, ó, principalmente elementos de identificação. Elementos de identificação. Veja, imagina só você construir, né? Detalhe, isso não é copiável, né? Como é que vai copiar a forma que eu me comunico aqui? Como é que vai copiar a minha vida? Né? Como é que vai copiar? Não tem como copiar. A sua aparência, a sua forma de se comunicar, as suas crenças. E aqui que entra num outro campo, tá?
que é um campo extremamente importante de você entender. Nos stories, nesse relacionamento quente, você vai falar de medicina? Vai falar de medicina. Claro que vai falar de medicina. Sobre o quê? Sobre o que você mapeou lá daquele paciente-alvo. Né? Já tem lá teu guia. Você vai falar sobre aquilo também, só que nos stories. Entretanto, para você usar o potencial real e assim crescer o teu Instagram gerando resultado em paciente particular, você precisa sair de medicina, então não falar só de medicina, e começar a falar de linhas auxiliares. Linhas auxiliares, ou seja, temas, assuntos que fogem da medicina, que não são sobre medicina. Então você pode falar de família, de fé, de hobbies, de crenças que você tenha, de opiniões que você tenha, tá? De opiniões. Tudo isso vai fazendo com que a pessoa que está te seguindo crie pontos de conexão a todo momento. Pontos de conexão a todo momento. E são coisas às vezes bobas, assim. Todo dia de manhã eu tomo um café especial que eu preparo com bastante cuidado aqui. Poxa, eu compartilhar isso com a audiência, pode ter alguém que também faz isso, ou que gostou disso, e isso gera, né, no subconsciente mais um ponto de conexão. Quando eu trago, por exemplo, a minha filha, a minha esposa aqui no meu Instagram, isso gera o quê também? Mais um ponto de conexão, família, um livro que eu estou lendo, tá? Tudo isso aumenta o nível de relacionamento, esquentando ele. Né? Então o relacionamento passa a ser quente. E aí a ideia é o quê? Ponto de conexão. Kim, quantos stories por dia? O máximo que você conseguir. O máximo que você conseguir. Minha sugestão é a seguinte, eu aprendi isso com o Dr. Jorge Rodrigues, é a seguinte, ó. Pega seu dia como médico, né? Como médica, pega seu dia e divida em 6 períodos, tá? Em 6 períodos, 2 de manhã, 2 à tarde e 2 à noite. Em cada um desses períodos, né? Você tenta por 10, 15 minutos produzir alguma coisinha para os seus stories. Cada 10, 15 minutos alguma coisa para os meus stories em cada um desses períodos, tá? Por quê? Porque você divide a sua produção durante o dia todo. Se divide e você vai mantendo a tua bolinha ali, né, dos stories sempre com luz, né, sempre colorida ali, tá? Então, essa é a minha recomendação para você. Então, partindo desse marco 2, tá? Nós vamos entrar agora no marco 3. Deixa eu colocar aqui qual é o marco 3. É esse aqui, ó. Garantindo a visibilidade. Vamos recapitular rapidamente. Marco 1, produção de conteúdo de valor, conteúdo de recomendação, conteúdo que ajuda o seu paciente-alvo a sair do ponto A e partir para o ponto B, em cima das necessidades que você mapeou no teu guia, na tua base. Tudo bem? Marco 2. Marco 2 é construir um relacionamento diário com a sua audiência via stories. Não falando sobre medicina apenas, mas sim de linhas auxiliares, assuntos auxiliares, como fé, família, livros, hobbies e por aí vai. Beleza? O marco 3, para você crescer o seu perfil médico no Instagram, é esse ponto aqui, ó, garantindo a visibilidade. Eu preciso garantir a visibilidade. Kim, o que você quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte, ó, se você depender, olha só, se você depender do algoritmo do Instagram para ele te mostrar para a sua audiência, você tá ferrado. Teu Instagram, teu perfil médico não vai crescer nunca, tá? Se você depender do algoritmo do Instagram para isso, problema. Você não vai crescer, você vai ficar estagnado demais. A grande maioria dos perfis médicos que eu vejo teve um crescimento inicial, depois ficou estagnado, não faz o marco 3, não faz esse ponto aqui, tá? Que é garantir a visibilidade. E perceba que eu coloquei a frase ali, né? É a cereja do bolo. Cerejinha do bolo aqui, ó, tá? É a cereja do bolo. Por quê? Porque você já está fazendo o marco 1, conteúdos de valor. Você já está fazendo o marco 2, se relacionando com a audiência. E agora é o marco 3, cerejinha do bolo, que é ter todo dia novas pessoas chegando até seu perfil médico. Todo santo dia. É o algoritmo do Instagram, é o Instagram sendo
né, o teu melhor vendedor, tá? Sendo teu comercial, te divulgando 24 horas por dia, 7 dias da semana, né? É o Instagram trabalhando para você. Em vez de esperar que o algoritmo, eu quero conteúdo que viralize, eu quero conteúdo que não sei o quê. Pelo amor de Deus, você tem que produzir conteúdo em cima das necessidades do seu paciente-alvo, se relacionar com ele e garantir a visibilidade. Portanto, que esse conteúdo chegue nesse paciente-alvo pagando o Instagram, anunciando no Instagram, tá? Então, garantir a visibilidade, ele te dá duas vantagens, né? Primeiro, novas pessoas todos os dias no seu perfil. Segundo, relacionamento mais quente com quem já te segue, porque também vai receber conteúdos seus, tá bom? Isso aqui é muito fundamental para fazer a tua audiência, tá? Sair do nível de consciência bem basicão lá, nem sei o que esse médico fala, até caramba, eu sei o que esse médico trata, ele trata o meu sintoma, eu entendi como ele é de fato, como ele se comunica de fato, eu sei que ele vai resolver a minha vida, então eu vou marcar a consulta com ele. Tá? E veja, né, garantindo a visibilidade é justamente não depender do algoritmo. Cada vez mais mais médicos produzindo conteúdo aqui, mais pessoas produzindo conteúdo aqui, mais pessoas, mais concorrência, mais difícil fica, tá? Então, garantir a visibilidade é fundamental. Kim, como fazer isso? Eu vou te recomendar 2 ações, tá? A primeira é a mais fácil que você pode fazer hoje. Anota aí, tá? Você vai entrar lá nos seus insights, você vai ver os conteúdos que você publicou no seu feed mais recente, ou pega aí os últimos 3 meses e veja qual desses conteúdos teve maior engajamento. Portanto, mais comentários, mais compartilhamentos, mais salvamentos, tá? Pega esse conteúdo, veja nos insights qual é ele, é bem fácil de fazer isso lá. E em cima desse conteúdo, você vai lá, abrir ele ali e apertar turbinar publicação. Apertando o botão, você vai escolher lá a função mais visitas ao perfil. Você vai colocar a região de atendimento, tá? A tua cidade de atendimento, tá? Uma verba bem pequenininha, pequena, R$15 por dia, durante 3, 5 dias. E você vai, impulsionar esse conteúdo. Impulsionei o conteúdo. O que vai acontecer? Pronto, aquele post, aquele conteúdo, ele vai ter visibilidade. Garantida. E aquele conteúdo vai trazer novas pessoas para visitar o seu perfil. E você fazendo o Marco 1 e o Marco 2 que eu falei aqui, você vai estar preparado, presta atenção, preparado para receber esses visitantes, transformando eles em seguidores e, posteriormente, em pacientes particulares. Esse é o caminho, essa é a trajetória. Então, essa é a ação 1 que eu te sugiro, como você fazer o anúncio, depende só de você, fácil demais, tá? A segunda forma de você fazer isso, que eu recomendo também, é você fazer uma campanha de anúncio nos stories do Instagram, usando o gerenciador de anúncios, tá? O gerenciador de anúncios do Facebook, que é lá que você monta as campanhas, né? Aí você vai precisar dominar mais essa ferramenta, né? Entrando lá no Business Manager, no gerenciador de anúncio, criando a campanha e aí veiculando apenas nos stories. E o criativo tem que ser vídeo, tá? O criativo tem que ser vídeo. Você médico, você médica aí, vai se apresentar, vai falar das necessidades, problemas que as pessoas têm, que você trata constantemente em consultório e que você aborda todos os dias, né? Temas como esse no seu perfil médico. Então, para a pessoa entrar no seu perfil médico para ver mais conteúdos a respeito dessas necessidades, tá? Então, essa é a segunda maneira que você vai fazer para garantir a visibilidade, beleza? Para garantir. Então, vamos fazer uma recapitulação rápida aqui para fechar a aula. Tá aqui, ó, recapitulando ali, ó. Primeiro, construa a base. Se eu não sei para quem eu estou me comunicando, isso é um grande problema. Eu não vou ter a atenção dessa pessoa, eu não vou saber o que de fato ela deseja. Quais são os aspectos, né, de sobrevivência, de prosperidade que eu posso ajudar essa pessoa? Preciso fazer a base, ok?
Daí vamos lá, marco 1, produzir conteúdos de valor, conteúdos de recomendação, conteúdos que fazem o seu paciente-alvo sair do ponto A indo para o ponto B, que ajuda o seu paciente-alvo. Marco 2, me relacionar diariamente, todos os dias, com a audiência que eu estou construindo, trazendo linhas auxiliares e não somente medicina, tá? Trazendo linhas auxiliares e não somente medicina. E o marco 3 aí é justamente garantir a visibilidade, botando a cerejinha deliciosa no bolo, né? Fazendo o Instagram trabalhar para você e não contra você. Tudo bem? É isso que eu queria passar para vocês. Lembrando que manda um direct para mim com a palavra crescimento, que eu vou te mandar aqui o PDF da aula para você ter as perguntas e ter os marcos, né? O passo a passo para você crescer o seu perfil médico em 2023. Qualquer dúvida que você tenha, também estou à disposição no direct. Vamos conversar, vamos interagir e a gente se encontra, obviamente, nas próximas aulas, aí, nas próximas lives, tá bom? Agradeço demais a participação de todos vocês e até breve. Até breve. Um abraço.